Mas mudando de assunto, o que todos querem saber aqui na audiência... Por favor. Chega. Posso fazer uma pergunta? Você vai fazer Se a for de pergunta? novo de política, você vai tomar um tapa. Treta? Eu posso Aqui, fazer? querido, vocês Deixa podem ele falar o que fazer, vocês vai. quiserem. Não, pode ir lá. Você quer fazer? Se for de prefeito, você vai apanhar. Quer puxar não, você quer puxar uma treta agora? Não, deixa ele, Eu vai. quero saber como é que é aturar Adrilles Jorge outras todo coisas. dia de manhã. Isso aí é a pergunta que não para de fazer essa pergunta. É só isso que querem saber. Você quer deixar pra depois? Não, essa Pra é uma boa responder pergunta. depois? Achei que fosse brigas, mas Adrilles É que Jorge... vai Não, pro a briga Adrilles e já ainda vai é embora, depois. já. A briga ainda é depois. Beleza. Isso é a última coisa. Então A gente tá fechou. aguardando. Quero Como saber que também. você atura Adrilles Jorge todo santo dia? A gente vê o sofrimento que é, mas na prática... Eu acho que são algumas etapas, né? É um processo que a gente divide em algumas etapas. A primeira etapa é você compreender a figura. Se você não compreender a figura, você não vai entender o que ele faz. Isso é verdade. Você não vai entender, aí você vai ficar bravo, você vai achar que ele tá fazendo de propósito, você vai começar a entrar numa... Assim, o Adrilles é uma figura caricata, absolutamente caricata. Único. Não Peculiar. existe igual. Não existe igual. não existe. Você pode tentar, porque ele é a única pessoa que ele consegue fazer com que eu tenha saudade, e aí depois de 5 minutos eu tenha ódio. É assim. Exatamente. Eu nunca como conheci sinto uma com Adrilles. pessoa que faça com que meus sentimentos mudem tão rapidamente quanto o Adrilles faz. É real. Ele transforma a gente. Então, eu tô com saudade dele. Mas depois de 5 minutos, eu queria que ele sumisse o mais rápido possível. Porque Total, ele enche o saco. É surreal. Total. É isso aí, total. velho. Então, é assim que eu traduzo o Adrilles. É um negócio assim. Mas, é um cara maravilhoso, assim, tem as opiniões dele, fala pra cacete, às vezes muito mais do que deve. Eu tento ali, de todas as formas, garantir a palavra de todo mundo. Ele tem uma dificuldade que é clara de falar menos, de raciocinar um pouquinho mais brevemente. Mas isso é dele, ele é assim, ele vai falar, ele não consegue fazer um comentário de 15, 20 segundos, ele fica bravo, ele fica puto. Mas enfim, é um cara que eu gosto demais, é meu amigo. Teve essa situação aí que ele... O quadro polêmico? Antes de ele sair de férias, né? Ele tava aqui, ele desceu, né? Sempre quando ele tá tristão, vocês brigam com ele... Vocês brigam com ele vai com nós lá chorar. Segundo ele, vocês que brigam com ele desce lá na Dirce e começa a desabafar, né? Alô? Aí falou que eu vi... Que isso? Achei, estou tentando ligar para Adrilles. Vai lá. Tá, mas deixa eu terminar de Vai falar lá, aqui. desculpa. Não, tá desculpado, você é o âncora, você manda. Pode te Vai lá, interromper à vai. vontade, hein? História é boa, história é boa. Aí ele desceu lá todo chorando, né? Que o Paulo Matias tá faltando com respeito comigo, tá fazendo de chacota, porque eu vi inventar um quadro que tem que Delari. falar uma frase em 3 segundos. Não, ele falou exatamente isso. Vai lá, Delari, continua. Aí, a segunda vez que eles fazem um quadro, e toda vez que eu vou responder, o Paulo fala, ok, Adrilles, vai, Joel, e me interrompe. Ele ficou chorando com a gente há 2 dias seguidos por causa desse quadro. Então ele falou que criaram um quadro só Vamos pra lá. boicotá-lo. Paulo. Com certeza. O quadro chama-se de bate-pronto. Tá. Começa daí. E qual que é a regra do quadro e a graça do quadro? O comentarista tem que falar em 5 segundos, ou seja, uma frase. Isso é a regra do quadro, não é o Paulo que tá indo contra o Adrilles ou a favor do Joel Pinheiro. É o quadro, é a regra. Se eu tô mediando ali, eu preciso seguir a regra. Tá. Se ele passar dos 5 segundos, e o que eu tenho que fazer? Corta. Acabou. Então, Adrilles Jorge, estamos com ele na linha. Você está ao vivo nesse momento com Paulo Matias aqui no Mais Um Podcast. Como é que... Muito bem. Olha, bravo, olha. Ele tá com saudade, certeza. Eu fiquei sabendo que você fez um poema, uma declaração de amor para Paulo Matias. É verdade essa história? O que você tem a dizer? Eu nunca fiz poema de amor para rigorosamente, absolutamente ninguém de nenhum sexo. Eu só faço poema para as minhas rejeições. Como eu sei que o Paulo Matias é meu, não preciso fazer poesia para quem já tá na minha alçada lírico-poética amorosa. como entendeu? assim, meu? É. Meu em que sentido? Paulo Matias é Eu não meu. sou O Paulo seu. Matias é meu escravo afetivo. Ah, Faz o que eu quero. Ô, Quando ele dá uns chiliquinhos, mas é meu. Adrilles Jorge, Jamais. estávamos falando exatamente Quadro polêmico. do quê? Do quadro polêmico. Do quadro polêmico que Vini do Morning Show criou para você. O que... É uma bosta. É uma bosta. Ai, cara. Por que, Adrilles Jorge? Estão te podando? Merda. Estão te cerceando? Não, chama-se o quadro lacador. Você tem que resumir toda a história, a epopeia da história de Bolsonaro em uma frase. Claro É que ridículo isso. Tudo bem, eu sou poeta, eu faço em verso, mas aí você Não faz, você não.
simplificação grosseira. Só que o Paulo Matias, sórdido como ele é, canalha como ele é, ele me ama, mas ele gosta de puxar o meu tapete. Ele, quando eu fazia vírgula, ele me parava, acabou a frase. É terrível. Não, é que Aí o eu fiquei Adriles puto, não sabe a emocionado diferença dele, de mas como 5 bom Deus, eu segundos perdoei ele depois. para um Só raciocínio de 30 segundos, entendeu, Delari? Ele diz Essa que é a você não diferença. consegue ser um cara sucinto, que Isso. você não consegue ser objetivo nas suas ideias. É o contrário. Eu, em 30 segundos e 1 minuto, eu falo aquilo que Proust falou em 7 livros. Aquilo Sim, mas que o Shakespeare quadro não é falou 1 minuto. em 49 peças. Eu sou o homem mais sucinto do mundo. O quadro não é 1 minuto, o quadro são 5 segundos. Se fosse 1 minuto, tudo bem. É mais ridículo isso. Falando mal do quadro do produtor. Que folgado esse Adriles. Adriles Jorge, Ah, estamos diga lá. com saudade, por incrível Mas- que pareça. Não sei se mas vai depois passar. passa. Passa nos Passa. primeiros 5 minutos que a gente te vê aqui, Passa certo? rápido. Ô, Pula em Adrilinhos, 5 minutos. fiquei sabendo que te ligaram nas suas férias durante o morning, porque estavam com Sim. saudade. Procede isso? Eu estava nu no meu momento de pico de testosterona, 10 Credo. horas da manhã, Credo. depois de uma longa noite de amor. E aí acordei semi-nu Doeu. com o Paulo Matias fazendo live e me enfiando no meio. É sério isso? Coloquei ele na minha live, ele tava pelado. Foi horrível. No... Credo. Foi nojento. Uma das Imagino, cenas mais nojentas que eu já- grotescas aqui da Jovem Pan, provavelmente, imagino eu, não foi- estava acompanhando. Não só não foi horrível, como ele printou e colocou nos Eu- stories dele. Minha Eu não imagem printei semi-nu. nada, pode Falei entrar pra nos meus Paulinho que eu tava de stories. cueca, mas era Fake mentira, eu news. tava nu em pelo. Fake news, não printei nada. Adriles Jorge, queremos saber uma última palavra sua. Joel Diga. Pinheiro, o que você tem a dizer da briga? Se é que você conseguiu o salário, como se resolveu a treta no fim das contas? Joel Pinheiro até agora não resolveu nada, porque o Tutinha estava com a sua 18ª esposa em Dubai e não viu nada dessa campanha. Vocês é que tem que chegar no Tutinha e dizer pra ele, quanto a Joel Pinheiro abaixar, aumentar o cenário, vocês perguntam pra uma pessoa chamada Bruna Torlai. Depois vocês vão falar o que ela achou dele. Então tá, vocês têm mais algo pra falar com o Adriles Jorge? Gostaria de saber se ele tem uma pergunta bem legal pro Paulo Matias. Uma pergunta sobre a carreira de Paulo Matias, que Em- estamos conversando aqui Em 5 Pinga segundos. fogo. em 10 palavras. Mentira. Não, eu faço em 3. Paulo Matias, quem é o melhor comentarista da Jovem Pan? Quem é o melhor comentarista da Jovem Pan? Zé Maria. É isso aí. Jorge Serrão. Pronto. Disparado, Serrão. Vou chamar o VAR. Vou chamar o VAR. Tem coisa aí. Chama o VAR, Adriles. Chama o VAR, Chama Adriles o VAR. Jorge. Então, Vou chamar o VAR. ô Adrilinhos, a mina que tá lá no seu lugar lá tá jantando o Joel todo dia, Tá, viu? É. estamos jantando. Adriles, deixa eu te falar um Ah, negócio. mas o Joel todo mundo come. Aí Adriles, não é fácil, é fácil. A Ele tava audiência te do jantando. Morning tá crescendo sem você, hein? É, A então, audiência você fica do esperto, Morning hein? está Ah, crescendo exatamente, sem Adriles esperto. Jorge. Mentira, eu calculo, eu sou mesquinho. Eu calculo Fake a média, news. deu uma Ô, diminuída sem mim. Fake news, a Adriles- audiência tá crescendo. Desculpa, Adriles, mas eu Não tenho que falar a cresceu, verdade. não. Você Tá tem que só crescendo. ver Aumentou lá que sim. o Roberto Jefferson Aumentou. foi preso, sei lá. Aí foi a notícia, não fui eu. Olha lá. É. Bom, quero agradecer você por ter atendido aqui, Adriles Jorge. Mas já acabou, eu quero falar mais. Tá vendo? Não, já quer falar. Não. Você Vocês vem estão aqui um dia. entendendo, hein? Vocês estão O cara não entendendo. consegue, É Matias. bom, é bom. É bom que Certeza. vocês ouçam isso. Que ele quero- vai voltar antes Eu das quero que férias. você dê uma declaração sobre Samidana, que daqui a pouco estará aqui conosco, comentando a briga que nunca foi resolvida entre Paulo Matias e Samidana. Samidana é um homem bacana, legal, gentil, agradável. Tem problemas psíquicos declarados, sofre de Asperger, mas o Asperger se transforma ele num homem sábio. Só que ele não tem essa dinâmica socioafetiva, poética, lírica. Eu tenho que morar com o Samidana e ensiná-lo a amar, assim como ele sabe mexer com números. Quer dizer, não sabe mexer tão bem com números, mas a amar eu ensino ele direitinho. Enfim. Obrigado, Adriles Jorge. Valeu, Um grande Adriles. beijo. Estamos com saudades, mas passará em 3 minutos que a gente te Já vê. acabou, foi muito rápido. Um beijo, querido. Boas férias.